Olá, jovens advogados, advocacia de modo geral, ouvintes do Jovem Advocacia Podcast. Hoje, mais um episódio onde a gente vai tratar sobre novos campos de atuação jurídica. Eu me chamo Marcos Aurélio, sou advogado, jovem advogado, com atuação na seara previdenciária, na seara criminal. E hoje tenho a honra de partilhar aqui a mesa com o Dr. Railson Breno, especialista em Direito Previdenciário, a doutora Rayane Marvim Brito Ribeiro, especialista em Direito Previdenciário, Direito Penal e Direito Processual Penal e também pós-graduanda em Direito Público Municipal e Direito Eleitoral. É uma honra partilhar aqui a mesa com vocês no dia de hoje. Eu acho que esse tema ele é de grande importância, de alto relevo nos dias de hoje, né? A advocacia, de modo geral, o direito passa por uma modernização prática com esse avanço da tecnologia, então eu acho importante levantar esse ponto, principalmente para a jovem advocacia, que saem às vezes da faculdade ainda imaturos, com medo, né, do mercado do trabalho, que de certa forma é muito predatório, então assim, eu acho importante tratarmos. E para iniciar esse embate aqui, esse debate sobre essas questões, eu queria perguntar para o Dr. Railson Breno, de forma inicial, quais as áreas, né, esses campos de atuação jurídica que para ele, nos próximos anos, ganharão relevo. Né? Ele, com a experiência que ele tem, mais especialmente na área previdenciária, eu queria que ele tocasse em outros pontos, né, para esclarecer aqui para a gente e para esclarecer o ouvinte. Marcos, eu acredito que o direito ambiental e a sustentabilidade, ele é um ramo do direito que nos próximos meses, nos próximos anos, irá ter grande destaque, até mesmo de forma local, né? Porque aqui na nossa cidade já tem bastante investidores, né, aplicando, comprando imóveis e, de uma certa forma, fazendo seus investimentos no sentido de quê? De plantações, né? De contratações de funcionários. Tem a questão também da contratação dos profissionais, né? Que aí é onde entra a questão do profissional advogado, né? E aí eu acredito que o direito ambiental será uma área, sim, que terá grande destaque e que o advogado poderá faturar. Com né? certeza. Que é o importante, sim, né? sim. Que o importante é o faturamento. E assim, o advogado, o jovem advogado, ele vai ter que ter capacidade. É uma área que requer técnica, sim, né? Por conta de que hoje basicamente você tem que ter uma propriedade, ela com licenças, né? De cara aqui a gente vê essa questão das licenças, né? De fazer requerimento, e geralmente o investidor, eles são pessoas leigas, né? Que precisa sim de um profissional, né? Que tenha conhecimento técnico para não cometer nenhuma irregularidade, né? Ficar atento. E aí, assim, é uma das áreas que claro, né? Tem inúmeras áreas, sim, aí que provavelmente vai ter grande destaque, sim, mas eu apostaria no direito ambiental, né? Por conta dessa questão local, a questão dos investidores, né? E é uma área que tem grande destaque, atualmente está tendo grande destaque. Tem até relação, doutor, com o direito agrário também, sim, né? Porque a gente vê muito a expansão dessa área, né? Em relação à regularização fundiária. A gente vê um crescimento bem grande em relação ao direito agrário em si, né? Sim. Tanto na nossa cidade como de um modo geral. Sim. Pegando esse gancho, Marcos, a gente já até fala aqui do direito no âmbito extrajudicial, né? Sim. Que são as demandas junto aos cartórios, né? Que está atrelada essa questão da regularização em si do imóvel, sim, né, doutora? Sim. É uma área também de grande destaque, sim, que eu apostaria que sim, que a gente vai ter, os advogados irão ter um grande faturamento nos próximos anos nessas áreas. Porque são áreas novas, né, digamos assim, apesar do que sempre precisa, mas são áreas que o próprio advogado ele está buscando uma especialização para auxiliar, né? Se capacitar, né? Se capacitar, é importantíssimo. Eu acho que com esse aumento, né,
da percepção, né, das empresas com relação a respeitar a legislação ambiental, que é uma legislação de certa forma rígida. Eu acredito que os profissionais da advocacia eles serão uma ponte, né, estarão ali no meio daquele alinhamento estratégico para ficar ali alimentando essa questão, dando apoio jurídico às empresas, né, de certa forma. Sim. Então eu também aposto, né, ao meu sentir, o direito ambiental. Acredito também que o direito, nessa parte do direito médico, né, e tudo, a gente teve essa pandemia, né? Sim. 2020, esse momento único que a gente teve e que eu acho que levantou muito a nossa atenção para esse campo, né, do profissional abrir os olhos para isso e não ficar restrito a essas áreas mais, né, convencionais, né, as áreas que a gente é induzido a atuar, né? A gente vê até a questão da gente parar e fazer um exame, né, de reflexão, um exame de consciência. Tudo começa assim na reflexão, né? A gente vê, a gente está atuando na advocacia, a gente fez a faculdade, mas a gente tem que começar a pensar, caminhar, né, na expressão popular com as próprias pernas, no sentido de perceber que às vezes a gente não perceber que se a nossa área que a gente está atuando, se os nossos comportamentos, se eles estão sendo induzidos, né, se eles estão sendo comportamentos fabricados, se a gente está nessa área porque a nossa mãe quer, o nosso tio, ou porque o colega está. Então eu acredito que é importante, né, doutora Rayane, abrir o olho do jovem advogado para isso, né? Eu até falo, Marcos, que assim, a advocacia ela é para quem vai lá, conclui o curso de Direito, faz a prova da OAB, né, e passa, beleza, ele vai ser advogado. Sim. Agora, advogar é diferente, sim, é bem diferente. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer por amor. E é assim, se você escolheu advogar, você vai ter que amar aquilo que você faz. Sim. Então, pegando aqui como a sua fala, é a questão da capacitação. Para você ter destaque, você precisará se capacitar. Sim. Ter conhecimento, ser firme no seu posicionamento. Estudar então, como é que a gente vai trabalhar no direito ambiental sem eu ter uma capacitação, sem eu ter aquele domínio? Sim. Então é importantíssimo. Com certeza. Então, uma área que se você tem perspectiva que vai fluir, que é o seu gosto, se capacite naquela área, né? Que aí você vai sim ter grande destaque. Muita gente fica com receio de apostar. Rapaz, eu não vou entrar para essa área porque ela não vai vingar, não vai dar dinheiro, né? Retorno financeiro. O advogado está atrás de real. Né? Principalmente o jovem advogado. Sim, com certeza, que é muito difícil, né? A questão da jovem advocacia, que nem você explicou, a gente entra no mercado com certeza voando, né? E aí é onde muitas das vezes o advogado diz, não, pai, eu vou trabalhar aqui na área previdenciária porque meu pai disse que é a área que vai dar dinheiro. Eu vou trabalhar aqui no criminal porque meu pai disse que é ela que tem grande destaque. Tem grande destaque até relação com os honorários também, né? Que o criminal Você tem que fazer algo que você goste e que você se identifica. Então, para isso, tem ainda a colaboração na questão da capacitação em si, para você ter grande destaque na sua área. Com certeza. E assim, eu também sinto que essa busca por sair, né, dessa bolha, dessas áreas convencionais, acho que ela ajuda não só na experiência, né, de você ganhar esse arcabouço de experiência, de conhecimento, mas ajuda a você se encontrar, né, na área que você faz. Como a gente conversava aqui nos bastidores, o caminho a gente faz caminhando. O caminho não tem caminho pronto, né? Caminho pré-estabelecido. Eu não consigo dar um caminho, o caminho funcionou para você, né? Mas para mim pode não funcionar. Exatamente. Então a gente às vezes sai da faculdade apoiado numa ilusão de que, por exemplo, a matéria que a gente gostou, a disciplina que a gente gostou na faculdade, direito penal, um exemplo, você vai atuar bem naquela área. Mas ligeiramente você surpreende. Você encontra e aí daqui a pouco você está atuando e gostando de uma área que você pouco se identificou durante a faculdade, né? Então eu acho que é um caminho doído, né, às vezes, mas que a gente precisa passar por ele, né? Enfrentar, pegando devagarzinho as coisas e assim a gente vai se encontrando, né, na vida profissional. Sim. Bom, e passando, e nesse sentido também, doutor Railson, doutora Rayane, eu acho que além de não ficar restrito a essas áreas mais convencionais, como a gente já falou,
a gente pode, essas mudanças, essa modernização da prática jurídica, a gente pode aplicar nessas áreas já consolidadas, né? Assim que a gente o dia a dia, né? Que isso, a gente reestruturar. Já tem aquela prática do advogado. Isso, a gente trazer essa inovação para essas áreas já consagradas do direito, né? Direito de família, né? Tentar, a gente viu também a pandemia que a gente já citou aqui, ela influenciar muito no direito de família. Sim. Né? O direito de família sendo abordado dentro dessa questão da pandemia, esse alto índice de separação, de tudo, né? Violência doméstica também aumentou bastante, né? Foi. Marcos, tudo que você faz, você se dedica, que você foca naquilo ali, vai lhe dar um retorno. Eu, particularmente, lá no meu escritório, eu não trabalho, quase não tenho demandas da questão de alimentos. Entendeu? E aí, agora há poucos dias atrás, eu tentando fazer um acordo com um colega, ele até de outro estado, ele me dizendo que o escritório dele só trabalha com ações de alimentos. Entendeu? E eu disse, eu não tenho, tenho demandas, sim, mas que às vezes a gente está representando a outra parte aqui, sim, não daquela que está requerendo. Até conversei agora pouco tempo atrás com a doutora Rayane, né? Sobre esse ponto. Então é a questão do foco, de você se dedicar. Então, pegando suas palavras, a questão da gente pegar se dedicar e buscar inovações para aquela área, né? Para aquela área que ela já é corriqueira, né? Sim. Digamos aí a questão que a gente sempre toca aqui, o previdenciário, o criminal, e o direito de família, assim, não deixa de ter um grande destaque. Então, sim, eu acredito que é o quê? A questão do foco. Nós precisamos ter foco e seu escritório, você é advogado, assim, não, pois eu vou trabalhar com isso daqui e encarar que realmente vai dar certo, vai dar retorno. Vai dar retorno. O advogado, ele quer o quê? O retorno real, financeiro. Né? Inicialmente não é tão fácil o retorno financeiro. Aí até a porque nem todos os advogados possuem um apadrinhamento, né? Então, sim, às vezes o jovem advogado ele precisa de um retorno financeiro imediato, até para poder, né, dar vazão às primeiras demandas dele. Sim. Né? Eu acredito nesse sentido. Eu acho que pode falar, doutor. Partindo daí, entra a questão do extrajudicial, né? Sim, que a gente já tinha até conversado. Trabalhando no extrajudicial é algo que vai ter retorno ali, porque o jovem advogado, para ganhar dinheiro de processo mesmo, judicial é sofrido. Eu acredito que você tem que colocar aí 12 meses, no mínimo. No mínimo. Então, são essas áreas de grande destaque e a questão da assessoria, né? Voltando já aqui ao direito ambiental. A assessoria. Né? O jovem advogado está aí, ele pode realmente ter grande expansão nesse sentido. Tem que estar atento, né? Assim, até porque a gente vê um número de faculdades no Brasil expressivos, né? A gente tem números assim, assustadores no sentido de que no Brasil a gente tem mais faculdade de direito do que no mundo inteiro, só no Brasil, né? Então a gente vê que você vai ter que ter realmente um destaque. Você vai ter, porque os processos, doutor Railson, eu não sei se você entende como eu entendo, os processos eles acabam sendo semelhantes, a feitura do processo, sim, né? Sim. Então, doutora Rayane, eu acho que você tem um processo para fazer. Um processo contra o polo passivo sendo INSS, um exemplo. O processo vai ser muito padrão. Sim. Então, quando o cliente for escolher um advogado, entre você e outros dois, você vai ter que ter um diferencial. Sim. Com certeza. Por que ele vai escolher, né? E não aqueles outros dois? Né? Então, eu acho que também é nesse sentido que a gente deve trabalhar. Aí, nesse gancho, Marcos, essa questão de expansão da atuação da advocacia, já entra a questão do direito digital, que ela é importantíssimo, o advogado sempre ter, hoje, como visão, a capacitação do direito digital, porque está aí as redes sociais, né? E aí você tem que divulgar de uma certa forma, claro, atendendo aí o código de ética, o seu trabalho, claro, né? Respeitando a legislação, né? Eu atuo bastante aqui no previdenciário. Uma vez eu estava na Justiça Federal e uma colega, a gente conversando, e ela disse, doutor, me dê seu Instagram. Aí eu disse pra ela, né? E aí ela pegou e me seguiu e ela foi disse, doutor, e aí você já está investindo aí no direito digital, na questão do marketing? Eu disse, razoável. Aí ela disse, pois eu estou investindo. Nós trabalhamos aqui no direito previdenciário. Hoje, muitas pessoas, o trabalhador rural, chega lá no seu escritório através de uma indicação, do fulano, do beltrano. Porém,
daqui a 20, 30 anos, eles irão estar lhe contratando pelas redes sociais. Sim. Eles irão estar lhe contratando de forma remota. Hoje já existe, né? Já. Então, a questão do destaque, ela muito bem falou, e a gente, tudo que a gente aprende, escuta, serve de aprendizado, né? Perfeito. Sim. Né? Tudo que a gente escuta. E é assim, o que ela falou é a realidade. Se você não der aquele pontapé inicial, amanhã ou depois você vai ter as consequências, no sentido de que vai se destacar quem chegou primeiro, quem se capacitou primeiro. E aí a situação dela, que ela trouxe lá para um momento, a atuação no direito previdenciário, foi o quê? Que amanhã o trabalhador rural, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que é o serviço da lavoura, sim. Mas amanhã ou depois eles vão estar contratando sim a gente pelas redes sociais. Então, é importante isso. Daqui a 30 anos, Marcos Aurélio, as pessoas que é fruto mesmo. Vão ter o domínio ali das redes sociais. Claro, né, que nem sempre a gente podemos generalizar. Todo mundo vai ter que ter acesso. Não, porque você sabe como é que funciona as pessoas. Sim. A questão até de buscar conhecimentos, né? Sim. Então, tem muitas pessoas às vezes travadas no sentido de que, não, rapaz, ignorantes, que eu chamo, de não querer aprender. Sim. De não querer aprender. Então, nós precisamos ter sim um pontapé inicial, que é a questão, sempre eu digo, a questão da capacitação. Né? Perfeito. Sim. Acho que a gente fecha muito bem esse ponto com aquela máxima, né? Que o direito que tem que servir a sociedade, não a sociedade servir o direito. Então, sim. O direito tem que estar todo o tempo alinhado ali com os ditames da sociedade, né? Sim, com a modernização. Isso, com a modernização, né? Fazer essa caminhada harmônica entre direito e sociedade, sim. Né? Sim. Então, pessoal, continuando aqui, eu separei mais uma perguntinha aqui sobre que vai desaguar também nesse mesmo ponto, né? Que essa diversificação, que essa crescente diversificação dessas áreas, como é que vocês acham que a gente pode trazer para dentro do escritório, né, doutor? Trazer para dentro do escritório essa forma de trabalhar, de diversificar esse meio de trabalho para se adaptar, né? E quais conselhos vocês dariam? Como é que foi no começo da caminhada? Se já mudou muita coisa, doutor Raios Daia, você começou para cá? Quais conselhos você fosse formando hoje, estivesse formando hoje? Você trilharia o mesmo caminho ou já mudaria? Marcos, a gente está aqui, eu iniciei como estagiário há aproximadamente uns 8 anos. A minha OAB é de 2017, nós temos aí 7 anos, né? Iremos completar aqui 7 anos na advocacia. De escritório de início, eu digo que é muito difícil para o jovem advogado. É aquela história que você falou, que você precisa ter o apadrinhamento, né? Muitas das vezes. Ou o financeiro já ser. Sim. E uma coisa que se eu pudesse dizer aqui, na realidade, para os estudantes de direito, é que procure um escritório da sua confiança, alguém que lhe receba. E se você puder estagiar desde o primeiro período, importantíssimo. Sim. Por quê? Porque você, além do conhecimento técnico, você vai ter a questão de relacionamento. Sim, que é muito importante. Que network, sempre que puder participe dos eventos, é importantíssimo. Então, eu, lá atrás, quando eu estudava, né, estudando direito, eu tinha essa vontade de estagiar. Porém, devido a uma questão já pessoal, a questão até de compromissos, né? De compromissos no sentido de que da parte financeira, eu não pude estagiar no início. Por quê? Porque eu já tinha inúmeros compromissos, tinha inúmeras responsabilidades que eu não poderia sair exclusivamente só para eu estagiar. Então, algo que eu já deixo aqui para os estudantes de direito é o que eles possam sim focar no estágio, é importantíssimo. Rapaz, mas eu vou lá no escritório fulano, ele não tem como me remunerar. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E sem contar no network, você está próximo das pessoas, né? Aquele relacionamento. Futuros colegas. Esteja ao lado dos bons que você será bom, né? Sim. Então, uma dica que eu ia dizer aqui para os estagiários, que aí já inclui o jovem advogado. Foque nos escritórios. Foque em estagiar. O jovem advogado, se você imagina que ele já fez um estágio, ele já estava presente no escritório,
ele vê a dinâmica, desde a confecção das petições ao tratamento com os clientes, ao relacionamento com os clientes. Quando você se formar, que você tiver a sua carteira da OAB, você terá grandes destaques, porque você já tem uma bagagem. Sim. Você já tem uma bagagem. Perfeito. Graças a Deus que, assim, eu pego as coisas rápido. Então, eu com pouco tempo de estágio, acabei logo já concluindo o curso de Direito, passei na OAB e fui advogar. Mas já estava dentro do escritório. De início, eu sempre dizia, rapaz, se eu tivesse estagiando aqui há um bom tempo, rapaz, era excelente. Mas graças a Deus as coisas fluíram, eu peguei de forma rápida e hoje a gente tá com o nosso escritório. É o grande advogado, né? A gente vem desempenhando um trabalho de excelência. E é importante falar também, doutor Raíssa, doutor Marcos, até na questão das parcerias de início. As parcerias, por exemplo, você gosta de determinada área, até você falou sobre, mas de outra você não gosta. Eu particularmente não gosto de direito do trabalho. Não gosto, minha graduação não foi boa. Para o direito do trabalho não tive um bom início. E aí, após a formação, né, não me identifiquei com o direito do trabalho. Nesse caso, atualmente, eu tenho parcerias no direito do trabalho, que é uma área que eu não gosto, mas que tem colegas que são especialistas na área e estão atuando, a gente monta parcerias. Assim, pode ser, no início, às vezes chega um cliente de determinada área em que você não tem o conhecimento técnico, não tem o conhecimento técnico daquela área, por exemplo, direito de família. Eu vou reencaminhar para um colega e a gente monta uma parceria. De início, a Jovem Advocacia pode iniciar com isso, com as parcerias. Com essas parcerias, né? Ajuda. Nós, advogados, nós precisamos ficar ainda atento, Marcos, à questão aí da inteligência artificial, com relação à questão da proteção de dados. Né? Então, por isso que é importante, sempre eu friso, a capacitação. Nós precisamos estarmos capacitados para a gente termos domínio. Domínio daquele tema. E aquilo é importantíssimo, Rayane. Importantíssimo. E assim, nós temos grandes desafios. Claro, nosso código de ética aqui, eu até diria aqui, Marcos e doutora Rayane, que ele precisaria até de uma alteração, algumas alterações. Por quê? Porque é muito difícil, né? Você conciliar hoje a nossa era, que nós estamos, da tecnologia, para fazer um paralelo e você atender aí a questão dessa modernização, isso, né? da questão das restrições do próprio código de ética. Não há um alinhamento, né? Entre com a atualidade. Então eu acredito que são desafios, né, que a gente iremos enfrentar, eu, você, a Rayane e o jovem advogado. Então, assim, eu sempre já falei por várias vezes, a capacitação é importantíssimo. Importantíssimo a gente estarmos preparados. E o direito, ele não para. É volátil, né? Não para. Você tem que estar sempre se atualizando. Sim. Eu costumo conversar com alguns colegas, servidores do INSS, né? E aí eles sempre dizem, Raíssa, a gente chega lá que a gente às vezes está um pouco mais afinado que eles, e aí eles, Raíssa, aqui é o seguinte, a gente dorme, a legislação está do jeito, a gente amanhece, já com outra portaria. Com algumas alterações. Então é exatamente o que eu falo. O direito ele é mudando todo o tempo. Uma insegurança jurídica, né, muito grande, né? Sim. Então você precisa estar capacitado. Capacitado, antenado. Tem todo um... É um jogo mesmo. Para ser seguido. Mas algo importante. A advocacia dá dinheiro, sim. Entendeu? Sim. O advogado, muitas vezes, ele diz, rapaz, a advocacia é difícil, mas dá dinheiro. Sim. Trabalhe, se dedique, que não tem segredo. Você irá uma ter hora retorno. O fruto vem, uma hora os frutos do trabalho vão... Eu tenho alguns colegas, Rayane, que eles são, Raíssa, eu vou sair da advocacia. Não vou mais advogar, não, vou agora estudar para concurso e tal. A gente já até conversou sobre isso. Por conta da questão da estabilidade. Sim. A advocacia é isso, você tem que sair da sua zona de conforto. Então o jovem advogado, meu amigo, não tem segredo não. É instável, né? Realmente é instável a advocacia, ao contrário, né?
O sucesso, Marcos, só vem antes do trabalho, só no dicionário, não é verdade? Então não tem segredo. É trabalhar que você vai ter sucesso. Eu acho que realmente esse gancho que você pegou do estágio, doutor, é importantíssimo. Né? Assim, eu na faculdade ainda, eu estagiei, né? Acho imprescindível assim, a gente falar direto para os jovens advogados, mas também para os estudantes de direito, né? Que daqui a pouco serão jovens advogados, né? Que é, se eles tiverem a oportunidade de estagiar tanto em escritórios, né, de advocacia, como em órgãos públicos, instituições. Assim, eu, durante a faculdade, eu estagiei aqui na Vara Única, né, da Comarca de Piracuruca, e foi um estágio, assim, um divisor de águas, né, porque como é uma vara única, a gente pegava de tudo, né, de audiência de instrução criminal, aí uso capião, divórcio. Então, a gente tem também aqui em Piracuruca um fórum que ele fica ali junto com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Então a gente acaba transitando ali, a gente acaba transitando em todas as áreas, né? Então assim, a gente acaba conhecendo muito e a demanda é tão alta, né? E tão diversa que a gente aprende, nem que seja, né? Aprende rápido. A força entendeu? Essa diversidade de demanda, ela permite angariar muito conhecimento de forma rápida. Sim. Então, acredito que você conhece aqui a Vara Única, doutor. Você trabalha, você sabe como é que funciona, né? Então, eu acho imprescindível o estudante de direito estagiar, até porque ele começa a formar a sua carreira ali, né? Ele começa a ver, eu acho importante a gente, primeiro, para a gente saber o que a gente quer ser, eu acho importante a gente saber primeiro o que a gente não quer ser. Verdade. Quando a gente pega algumas possibilidades e exclui elas de plano, já era. A gente começa a focar e ter um farol ali, né? Um farol mais límpido, mais claro pra gente. Então, pessoal, passando aqui para o terceiro ponto, a gente vai levantar justamente, doutor Railson, isso que você levantou agora sobre a inteligência artificial. Né? Eu acho que é uma tendência, eu acho que num podcast que tem como tema novos campos de atuação jurídica, eu acho que é imprescindível, né, inevitável a gente tocar no assunto da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial que vem realmente para revolucionar, né? Não só a advocacia, como todas as áreas. Né? A gente tem previsão aí também, uma previsão muito grande de extinção, né, de funções daqui a um tempo, porque a inteligência artificial realmente vai substituir com maior, né, rapidez e maior eficácia e qualidade. Então, eu queria saber, doutor Railson, o que você acha da inteligência artificial entrar, né, nesse ambiente jurídico, essas decisões. A gente já vê que tem algumas polêmicas, por exemplo, a inteligência artificial errando, né, em algumas decisões, magistrados utilizando a inteligência artificial para exarar a sentença, ou advogados com petição inicial e que acabam tendo essa... Então, como é que você vê, assim, aos seus olhos, como é que você vê a inteligência artificial atuando dentro da advocacia jurídica, dentro do ordenamento jurídico como um todo? Marcos, eu mesmo particularmente, lá no nosso escritório, a gente não trabalha segundo alguns outros escritórios que já tem alguns programas que já confeccionam as petições. Você monta ali, só joga no esqueleto, os dados e automaticamente ele já gera aquela petição. Nosso escritório nós não trabalhamos, nós não temos. Eu acredito que, já até toquei agora um ponto agora atrás, é a questão do conflito com o nosso código de ética. Sim. A inteligência artificial está aí revolucionando, porém o nosso código de ética digamos que... bem restrito. Atrasado, né? Digamos, para o momento. Né? Ele não se para o momento atual. Então, eu acredito que precisaria sim, de uma reforma. Sim. E a gente... Utilizando-se da inteligência artificial, a gente temos que ter conscientização e observar sempre a questão da proteção dos dados, né? A questão dos dados que você está informando, ficar sempre atento. Claro, o sistema vai fazer petições, tudo, mas você precisa conferir, você precisa estar atenado, você precisa fiscalizar, digamos aí de uma certa forma, essa inteligência artificial, né? Para quê? Para que não ocorra prejuízo, principalmente para os seus clientes. Porque o que está em jogo é o nome do seu cliente e o do advogado. Sim. Né? Você imagina aí, você vê uma petição errada,
foi confeccionada lá com algum programa. A sua assinatura que vai estar lá, do advogado. Então, assim, é interessantíssimo a gente estarmos atualizados no direito digital, onde entra a questão do destaque do direito digital, com relação à questão da inteligência artificial. Eu acredito que sim, que é o momento, sim. Vai fluir cada vez mais essa questão. Os grandes escritórios vão ter que ter suporte, vão ter que aderir a essa inteligência artificial para você ter o domínio, você ter a expertise, né? A expertise, né? E você conseguir até administrar seu próprio escritório, né? Sim. Então, é a questão de adaptação. São ferramentas facilitadoras, mas que exigem um cuidado. Sim, exatamente. É a questão de fiscalizar. Eu diria que a gente temos que usar, porém, temos que ficar vigilante, fiscalizar essa revolução, né? Essa revolução. É uma vigilância eterna aí nesse sentido. Sim, com certeza. Pronto. Não, já o Dr. Raíssa já esclareceu já suficiente. Pronto, eu acho que também com essa questão da inteligência artificial a gente cria alguns desafios, Dr. Raíssa, desafios éticos, né, Dr. Rayane, no sentido de que, por exemplo, existem várias críticas sociais a essa questão da inteligência artificial, porque os algoritmos, né, da inteligência artificial, eles são tão bons como as informações, né, que alimentam eles. Então, assim, se você alimentar a inteligência artificial com informações, por exemplo, enviesadas, informações que vão ali um preconceito implícito, vai ser uma máquina perpétua de exarar a decisão, né? Ele vai exarar a decisão conforme as informações que foram alimentadas. Então, tem essa crítica, né? Essa crítica que vai desaguar, por exemplo, essa questão da automação de tudo ser automático. Você vai pode acabar influenciando o atendimento com o cliente, né? Da mesma forma que pode facilitar, por exemplo, dar celeridade à resposta, o cliente quer saber como é que está o processo, ter uma resposta, mas você vai acabar perdendo, né? Aquela essência, né, Marcos? Paulatinamente, aquela essência de conversar com o cliente, de saber o que ele quer realmente, né? Porque às vezes eu acho que, com certeza, doutor Railson, você que trabalha na área previdenciária, doutor Rayane também, vocês já se depararam com situações que aquela pessoa ali, juridicamente, você não consegue fazer nada por ela, juridicamente. Mas às vezes ela foi ali no seu escritório conversar, às vezes ela tá frustrada com alguma coisa, está passando por um sofrimento, né? Sim. Então Eu sempre digo, Marcos, aqui complementando, desculpa. Advogado é um pouco de tudo. Advogado é psicólogo, advogado é médico, em alguns momentos doutor, rapaz, eu preciso tomar investigador também. Investigador, entendeu? Então, advogado é um pouco de tudo. E é que nem você falou, juridicamente, às vezes aquela pessoa não tem aquele direito, não tem como realmente você ficar com aquela demanda, mas que ele precisa de uma conversa. Sim, ele precisa desabafar, isso é importantíssimo. A gente, é onde eu volto às palavras que eu disse, a questão do relacionamento é importantíssimo. Sim. Porque através daquela conversa, aquele cliente, ele não deu certo a demanda dele, mas ele vai trazer o irmão, o pai, né? E o fulano, o Beltrano. E é importantíssimo. Nós não podemos deixar que a inteligência artificial, ela tire essa essência da advocacia, que é o quê? É o contato com os nossos clientes. Desumanizar, de certa forma, a advocacia. É essa a palavra. Desumanizar. Pessoal, pois assim, chegamos ao fim, né, de mais um episódio do Jovem Advocacia Podcast. Quero agradecer a presença do Dr. Railson, agradecer a presença da doutora Rayane, agradecer o convite também para fazer esse podcast. Eu acredito que foi altamente importante, né, para a Jovem Advocacia ouvir, né, o Rubem Alves nos diz que, rapaz, eu vejo muito curso de oratória, né? Todo mundo quer aprender a falar, mas não tem curso de escutatória, não. Ninguém quer aprender a ouvir, né? Então, eu acho que o jovem advogado precisa ouvir, claro, ter os filtros deles, né? Não ter esses comportamentos induzidos, caminhar, né? Trilhar o caminho dele. Eu acredito que esse é o recado que a gente deixa, né? Ao fim desse podcast. Agradecer mais uma vez, pedir para quem gostou curtir, compartilhar, divulgar nas redes sociais, e é sempre um prazer, estamos às ordens. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Rayane, foi importantíssimo dividir aqui com vocês essa conversa, né? Importantíssimo. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição. Muito obrigada.